Em pronunciamento ao vivo, a deputada federal Bia Kicis rebateu mentiras da velha imprensa sobre a viagem dos deputados federais para a posse de Trump e também sobre as deportações de brasileiros dos Estados Unidos. A deputada lembrou que sua viagem aos Estados Unidos, mesmo indo na condição de parlamentar, foi paga de seu próprio bolso, assim como a dos outros parlamentares. Ela disse: "Semana passada eu fui para os Estados Unidos para a posse do Trump, que para mim já é trabalho. E aí eu estou indo como congressista, como parlamentar, inclusive em missão oficial. Quero deixar bem claro, fui em missão oficial, mas sem verba pública. Eu pagando tudo, todas as minhas despesas, passagens." A deputada afirmou: "Essa missão realmente foi muito importante, porque nós fomos. O presidente Bolsonaro não pôde ir, vocês viram isso. Ele foi proibido de ir, mas o Brasil estava muito bem representado. Nós éramos muitos parlamentares numa comitiva. Tinha deputados, senadores e fomos lá para deixar muito claro para o Trump, para os americanos, para os assessores do Trump, para os parlamentares em geral, com quem nós estivemos, que o Brasil apoia a liberdade de expressão. O Brasil apoia Donald Trump. O Brasil é contra a censura e nós não apoiamos ditadura. Nós não apoiamos o Lula e não apoiamos ditadura. O Lula não nos representa." Bia Kicis apontou: "Então, além da gente marcar uma posição, nós ainda mantivemos relacionamentos, conexões com muitas pessoas, o que vai render frutos para o Brasil. Tenho certeza disso. Basta lembrar que já existe um processo aí se desenrolando nos Estados Unidos para retirar o visto de tiranos, de pessoas que não respeitam a liberdade de expressão no Brasil, de autoridades que não respeitam a liberdade de expressão. E basta ver aí o que está acontecendo agora na Colômbia, né? Por causa da questão do avião, que é dos deportados dos Estados Unidos, os deportados que foram mandados para a Colômbia, que o Petro, presidente comunista deles, se recusou a receber. O Trump já falou: sem visto para o presidente, os familiares, os governantes, simpatizantes. E aí, o Petro já voltou atrás rapidinho, já disse que vai mandar avião para buscar o povo." A deputada prosseguiu: "Tanto eu como todos os parlamentares que fomos às nossas custas. Aí vem aquele Noblar fazer fake news, dizer que os parlamentares foram para a posse do Trump com dinheiro público. Mentira mesmo. E que ele devia ter um mínimo de competência para pesquisar, porque o site da Transparência, o site da Câmara, mostra tudo. E, aliás, ele diz que a gente, além de tudo, a gente não tinha nada que fazer lá, que não tinha a menor importância a nossa ida lá. Eu falei para ele que nós estávamos lá lutando pela liberdade de expressão, pela liberdade em geral e combatendo a censura, coisa que ele, se fosse um jornalista sério, deveria estar fazendo também, mas não está, porque ele é militante da esquerda." Bia Kicis ironizou: "Foi bom que ele levantou essa bola e a gente já pode falar e contrastar, inclusive, com as viagens da Janja, né? Que a gente não vê a imprensa, o Noblar e outros aí baterem nesse desperdício de dinheiro público para alguém que nem cargo tem, nem cargo público tem. Eu fui eleita, a deputada mais votada do Distrito Federal. Fui eleita, represento muita gente lá. A Janja já não foi eleita por nada, por ninguém, para nada. E tá aí, esbanjando o dinheiro do povo brasileiro." A deputada retomou o tema ao falar sobre a reação escandalizada da velha imprensa com um voo de deportados que, seguindo os mesmos procedimentos utilizados há décadas, trouxe ao país brasileiros deportados. Ela disse: "Aí o Trump deportou vários brasileiros que chegaram ao Brasil algemados. E aí o governo e seus aliados já partiram para o escândalo. E aí, gente, fizeram um escarcéu." A deputada apontou que a verdade surgiu rapidamente e que todos foram informados de que o próprio governo Lula atual já recebeu 32 voos de deportados, todos algemados, sem qualquer reação. Bia Kicis lembrou que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também quis afetar a indignação e o resultado não foi bom para ele. Ela disse:
Teve essa questão que ele devolveu um avião que estava com deportados e o Trump botou uma multa pesadíssima para ele. O Trump disse que vai taxar, disse que vai tirar os vistos, ele disse que vai tirar os vistos dos governantes e aliados do Petro, vai tirar o visto dos governantes da Colômbia e dos aliados e dos familiares. Não vão poder passear na Disney. Ela prosseguiu. Aí o que aconteceu? O Petro já voltou atrás, já falou que não, que ele vai mandar um avião para buscar o povo, isso e aquilo. Mas antes ele escreveu um texto tão ridículo, falando que ele não gosta muito mesmo dos Estados Unidos, que ele gosta de ir lá para ver os bairros negros em Washington, isso, aquilo. E aí, alguém postou uma foto dele fazendo altas compras lá. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de sessão e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E dia 16 de março já estão falando aqui, vamos às ruas. É isso aí, pessoal. Já está surgindo aí esse clamor pelas ruas. Vamos lá, pessoal. É bom, vocês sabem que eu estava viajando, né? A maioria de vocês acompanhou, até porque eu postei praticamente tudo. E eu quero dizer, em primeiro lugar, né, pelo princípio da transparência e pela relação que eu tenho com os meus seguidores, eleitores, é o seguinte: primeiro, eu estou de recesso, viajei de recesso, portanto estava de férias, poderia estar aqui no Brasil, poderia estar descansando numa praia, como aliás na outra semana eu fiquei em Porto de Galinhas, uma semaninha que eu realmente tirei para descansar, para me reabastecer, para juntar energia e couro grosso para aguentar o ano, né? Então, descansei uma semana com a família e a semana passada eu fui para o quê? Fui para os Estados Unidos para a posse do Trump, que aí para mim já é trabalho, porque aí eu estou indo como congressista, como parlamentar e inclusive em missão oficial. Agora, deixar bem claro, fui em missão oficial, mas sem verba pública, eu pagando tudo, todas as minhas despesas, passagens, tanto que ainda fiquei em casa de amigos, né? Quero deixar aqui um abração para a Camila e o Thiago, que me acolheram em casa, para todas as pessoas que de alguma forma trabalharam para que a gente pudesse, eu e os demais parlamentares, né? Então a Lili Pacheco, jornalista que nos recebe, abre portas, ajuda a criar uma rede, né? Uma network lá, para a Débora e o Adriel, para a Luciana Pananis, todas as pessoas que nos ajudaram, tá? Com certeza eu estou esquecendo de gente aqui. A Dulce Costa, né, que é assessora do Gustavo Gayer, que sempre trabalha para todos os parlamentares nas missões internacionais. Então, gente, quero mandar um abraço aí para todo mundo e dizer que essa missão realmente foi muito importante, porque nós fomos... O presidente Bolsonaro não pôde ir, né? Vocês viram isso, ele foi proibido de ir, mas o Brasil estava muito bem representado. Nós éramos muitos parlamentares de uma comitiva, tinha deputados, senadores, e fomos lá para deixar muito claro
para o Trump, para os americanos, para os assessores do Trump, para os parlamentares em geral com quem nós estivemos, que o Brasil apoia a liberdade de expressão, o Brasil apoia Donald Trump, o Brasil é contra a censura e nós não apoiamos ditadura. Nós não apoiamos o Lula e não apoiamos ditadura. O Lula não nos representa, tá? Então, além da gente marcar uma posição, nós ainda mantivemos relacionamentos, conexões com muitas pessoas, o que vai render frutos para o Brasil. Tenho certeza disso, tá? Basta lembrar que já existe um processo aí se desenrolando nos Estados Unidos para retirar o visto de tiranos, de pessoas que não respeitam a liberdade de expressão no Brasil, de autoridades que não respeitam a liberdade de expressão. E basta ver aí o que está acontecendo agora na Colômbia, né? Por causa da questão do avião que dos deportados dos Estados Unidos, os deportados, né, que foram mandados para a Colômbia, que o Petros, o presidente comunista dele, se recusou a receber. O Trump já falou, ó, sem visto para o presidente, os familiares, os governantes, simpatizantes, né? E aí o Petro já voltou atrás rapidinho, né? Já disse que vai mandar avião para buscar o povo. Então, assim, mas depois a gente chega nesse assunto. No que eu queria falar é da nossa ida lá, tá? Tanto eu como todos os parlamentares que fomos às nossas custas. Aí vem aquele Noblar fazer fake news, dizer que os deputados, como é que ele falou? Que os parlamentares foram para a posse do Trump com dinheiro público. Na hora eu desmenti, eu fiz um tweet dizendo que ele estava fazendo a fake news, mentira mesmo, tá? E que ele devia ter um mínimo de competência para pesquisar, porque o site da transparência, o site da Câmara mostra tudo, né? E, aliás, ele disse que a gente, além de tudo, a gente não tinha nada que fazer lá, que não tinha a menor importância a nossa ida lá. Eu falei para ele que nós estávamos lá lutando pela liberdade de expressão, pela liberdade em geral e combatendo a censura, coisa que ele, se fosse um jornalista sério, deveria estar fazendo também, mas não está, porque ele é militante da esquerda, né? Então, mas foi bom que levantou essa bola e a gente já pôde falar e contrastar, inclusive, com as viagens da Janja, né? As viagens da Janja que a gente não vê a imprensa, o Noblar e outros aí baterem nesse desperdício de dinheiro público para alguém que nem cargo tem, nem cargo público tem. Eu fui eleita, a deputada mais votada do Distrito Federal, fui eleita, represento muita gente lá. A Janja não foi eleita por nada, por ninguém, para nada, e tá aí esbanjando dinheiro do povo brasileiro. Então vamos lá. Bom, e aí o Trump deportou já vários brasileiros, né? Chegaram ao Brasil algemados, e aí o governo, né, e seus aliados já partiram para o escândalo. Que absurdo, falta da dignidade, e a dignidade da pessoa, a dignidade da pessoa humana, como eles gostam de dizer, né? Como se existe pessoa não humana, né? Não estou falando de pessoa jurídica, né? Óbvio que eu estou falando da pessoa, né? No CPF. E aí, gente, fizeram um escarcéu, o Trump é um malvadão, olha que eles deportam as pessoas algemadas. O ministro Lewandowski falou, não pode algemar, disse que chamou a atenção das autoridades americanas e por aí vai. Gente, só para vocês saberem, a matéria que foi surgindo mostrando que no governo Biden o Lula recebeu 32 voos lotados de pessoas deportadas e todas, ó, algemadinhas da Silva. É bom dizer aqui, gente, que Carneiro, tudo bem? Que o Bolsonaro pediu ao governo Biden para mudar essa prática, não botar o povo algemado, e o Biden ficou de pensar e não resolveu. Então, olha os malvadões aí, né? O Trump, o Bolsonaro e os outros lá, os bonzões que cuidam de todo mundo. Biden, né?
A esquerda internacional, o PT, olha aí, ó, gogó. Eles se lascaram porque se expuseram, vários deles falando pra caramba contra essa medida. E aí vem o Gustavo Gayer num vídeo maravilhoso, claríssimo. Gustavo Gayer, assistam lá, falando sobre isso e mostrando. Na verdade, tem criminoso ali, perigoso, que tem que vir algemado. Sim, imagina botar um monte de criminoso dentro de um avião. Não tô falando que todo mundo, gente, que estava nos Estados Unidos, está sendo deportado é criminoso, não, tá? Mas com certeza tem pessoas que cometeram crimes. Tá? De lavagem de dinheiro, de uma série de coisas. Imagina deixar essas pessoas todas livres, leves e soltas no avião. Pode ser perigoso. Assistam o vídeo do Gayer, acho que vale a pena. Vamos lá. A Colômbia teve essa questão que devolveu um avião que estava com os deportados, e o Trump botou multa pesadíssima para eles, né? Uma multa pesada, tudo que for exportado dos Estados Unidos para a Colômbia, né? É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, gente, então só para dizer o seguinte, o Trump disse que vai taxar, disse que vai tirar os vistos, ele disse que vai tirar os vistos dos governantes e aliados do Petros, tá? Então, vai tirar o visto dos governantes da Colômbia e dos aliados e dos familiares, tá? Não vou poder passear na Disney, tá? Só que aí vai taxar os produtos da Colômbia. Aí o que aconteceu? O Petro já voltou atrás. Já falou que não, que ele vai mandar um avião para buscar o povo, isso e aquilo, né? Mas antes ele escreveu um textão ridículo, falando que ele não gosta muito mesmo dos Estados Unidos, que ele gosta de ir lá para ver os bairros negros em Washington, isso e aquilo. Aí alguém postou uma foto dele fazendo altas compras lá, dizendo, olha aí ele nos bairros negros de Washington, com a sacolinha, fazendo altas compras. Não gosta não, tá certo, não gosta.